A paz do Senhor para você que nos assiste, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Hoje estaremos estudando a lição de número 2 da classe dos juvenis, que tem por tema o fundamento da igreja, uma lição muito importante. Antes, porém, eu gostaria de agradecer ao nosso pastor-presidente, o pastor Roberto José dos Santos, bem como ao nosso superintendente, o nosso evangelista Renato Torres. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Então, caro professor da classe dos juvenis, está em nossas mãos uma lição muito rica que nos proporciona a oportunidade de olhar para o passado, para o presente e para o futuro da igreja. E a gente pode também observar que o Espírito Santo é quem a sustenta. Seja em qualquer tempo ou circunstância, é o Espírito Santo que a sustenta. E a nossa lição, ela conta com alguns objetivos que é muito importante que nós, como professores, sigamos. São três, são eles. Primeiro, apresentar a Cristo como fundamento da igreja. Segundo, discutir a ação do Espírito Santo sobre a igreja e o seu papel na fundação dela. E terceiro, refletir sobre a fundação da igreja e a promessa de voltar e a promessa da volta do Senhor. Caro professor, é muito importante que você siga esses objetivos aqui. Por quê? Porque esses objetivos são os pontos norteadores da lição. São esses objetivos que nos direcionam a facilitar o processo de ensino-aprendizagem e a compreensão dos nossos alunos, tá certo? Então é muito importante que você siga à risca esses objetivos, porque a gente sabe que numa sala de aula, onde tem debates e tudo mais, a gente sempre, às vezes, tem uma tendência a perder o foco, mas a gente não pode perder o foco da aula. A gente tem que, de um jeito carinhoso e agradável, a gente encerrar uma conversa paralela e manter o foco da aula e concluir esses três objetivos, tá certo? A introdução da lição, ela nos diz assim: a Igreja de Cristo estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Os profetas, a exemplo de Isaías, vaticinaram que a casa de Deus, a igreja, seria iniciada em Jerusalém. Esse termo aqui, vaticinaram, quer dizer profetizaram. Talvez pode ser até uma informação simples, mas tem alunos que não conseguem compreender e nem para, muitas vezes, para pesquisar o significado. Aí diz assim: de acordo com o propósito eterno, as profecias foram cumpridas com precisão quando Cristo, cumprindo sua missão aqui na terra, fundou a sua igreja. Então a gente sabe que quem fundou a igreja foi Cristo. A gente sabe que o fundador da igreja é Cristo. Há uma linha de pensamento aí, principalmente pelos católicos, de que Pedro foi o fundador da igreja, mas quando na verdade não foi. E o próprio Pedro, ele testifica isso. Em Atos, no capítulo 4 e o versículo 11, ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então é importante que a gente fale sobre essas questões e que use o termo grego, Petros e Petra, para poder a gente diferenciar. Em Mateus, no capítulo 16 e no verso 16, diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus aqui no grego ele fala Pedro, ele está falando de Petros. E quando ele diz aqui, e sobre esta pedra, o termo grego para pedra é Petra, onde Cristo está falando dele próprio, quando ele diz: e sobre mim edificarei a minha igreja. Então é bom também, professor, você deixar claro isso para os seus alunos, e é importante também você falar para eles um costume que a nossa igreja tem: antes de fazer alguma construção, é lançada uma pedra fundamental no terreno,
Que pedra fundamental é essa? O simbolismo dessa pedra fundamental, para alguns estudiosos, os construtores gregos, eles colocavam uma pedra e essa pedra era a base para toda a construção. Essa pedra não deixava que a construção, que as paredes da construção saíssem tortas. Pelo contrário, essa pedra fundamental, ela deixava que a construção saísse toda reta. Então esse é o simbolismo que tem essa pedra fundamental nas nossas construções. A representação é que Cristo é a nossa pedra fundamental e que a nossa igreja está edificada sobre essa pedra que é Cristo, a nossa pedra fundamental. Então é importante que a gente conclua esse tópico 1 com os nossos alunos entendendo que Cristo é o verdadeiro fundador da igreja. A gente precisa desfazer essa ideia de que Pedro é o fundador da igreja e mostrar que Cristo que é o fundador da igreja. Então não deixe passar em branco essas questões. Uma forma didática também, que você pode utilizar com seus alunos, até mesmo antes da aula, é criar 2 grupos. Você divide a sala em 2 grupos e cada grupo ele vai preparar 5 perguntas de acordo com o assunto da lição. Um grupo vai criar 5 perguntas para o outro grupo responder. Então, você pode definir as regras, delimitar o tempo também, para não tomar todo o tempo da aula, e você pode fazer uma premiação simbólica, porque isso motiva os alunos. E aí a forma que eles vão vencer, você pode definir. Se você faz para quem acertar mais perguntas ou para quem formular melhor as questões. Isso aí vai a critério de cada professor. Mas aí é sempre bom a gente estar fazendo isso para a gente dar uma movimentada, porque a gente sabe como é adolescente. Adolescente é muito dinâmico. E eu já queria aproveitar também, perguntar se você tem um grupo de WhatsApp com os alunos. Se você não tiver, é bom criar. E se você tiver, você pode estar sempre postando a leitura diária, você pode estar sempre postando alguma coisa que possa facilitar a interação, não só entre eles, mas entre o professor e os alunos. E é muito importante. E não somente isso, você pode instigá-los à leitura da Bíblia. Você pode botar, por exemplo, 3 perguntas e dar uma dica. Tá do capítulo tal ao capítulo tal do livro de Gênesis, um exemplo. E aí ele vai ter que se esforçar para procurar, para encontrar. E no domingo ele vai trazer a resposta. E quando ele receber a sua premiação, certamente aquilo vai motivá-lo cada vez mais a querer ler a Bíblia e para ganhar a premiação. E depois aquilo vai passar a virar um costume na vida dele, que ele vai começar a sentir o prazer de ler sem ter que ganhar alguma coisa. E é isso que nós, professores, fomos chamados para desenvolver aos nossos alunos. Aí vamos aqui ao tópico 2, que diz assim: o nascimento da igreja. A igreja cristã iniciou sua história no âmbito mundial no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo exerceu um papel fundamental na fundação da igreja, como o exerce até hoje em sua permanência. A ação do Espírito Santo foi sublime na liderança da igreja após a ascensão de Cristo. Antes de voltar ao céu, no Monte das Oliveiras, Jesus instruiu seus discípulos enfaticamente que não se ausentassem de Jerusalém, mas que preparassem a promessa, que esperassem a promessa do Pai, já predita por ele. E estando 120 discípulos reunidos no cenáculo orando, línguas de fogo desceram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, meus irmãos, em nenhum momento da nossa vida nós podemos desprezar a presença do Espírito Santo. Em nenhum momento nós podemos menosprezar a orientação do Espírito Santo. Se hoje nós estamos aqui na igreja, se hoje nós congregamos,
é porque o Espírito Santo ele tem sustentado a igreja. É porque a igreja tem sido liderada por homens que têm dado ouvido à voz do Espírito Santo. A gente sabe que surgem muitas falsas doutrinas, muitas falsas ideologias de homens que estão cheios de si. Mas a gente sabe que ainda existe uma igreja que está fundamentada na rocha, que é Cristo. E nós precisamos passar para os nossos alunos justamente isso, que existe uma igreja que está fundamentada na rocha, que a nossa igreja tem como pedra fundamental o nosso Cristo, e que a nossa igreja é uma igreja que é movida e direcionada pelo poder do Espírito Santo. Então é importante a gente falar para os nossos alunos sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. É muito importante. O Espírito Santo, Jesus um dia prometeu que ele iria, mas que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora, ele habita em nós. Nós que confessamos ao Senhor Jesus como suficiente Salvador, o Espírito Santo agora, ele habita em nós. Então, é importante, professor, que a gente termine esse tópico 2, relembrando aos alunos a importância do batismo com o Espírito Santo e que isso é fundamental na nossa vida como cristão. E o tópico 3 nos diz assim: a promessa da volta do Senhor. Jesus prometera que nos prepararia lugar junto a Ele e ao Pai, e que voltaria para buscar a sua igreja. Ele ensinou acerca dos sinais que evidenciaram a sua volta. Os cristãos da igreja do primeiro século aguardavam com entusiasmo e fervor a volta do Salvador. A esperança da volta de Jesus se constitui a base da fé cristã, pois se Cristo não voltasse para buscar a sua igreja, a esperança nele se resumiria apenas a esta vida terrena. E como disse o apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Caro professor, que coisa maravilhosa. As bênçãos materiais são muito boas, sim, e muitos de nós almejam tanta coisa aqui nesta terra. Mas devemos falar como o apóstolo Paulo, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque o nosso bem mais precioso é a nossa salvação. Há mansões celestiais que estão preparadas para nós, e nós precisamos falar para os nossos adolescentes sobre essa verdade absoluta, porque muitos estão caindo na onda da mídia, sendo levados por qualquer tipo de programação, música, filme, série. E muitos entram até em depressão, porque eles não têm a convicção da sua salvação, porque eles ainda não entendem que o nosso melhor prêmio é a coroa que está nos esperando, é o nosso galardão que o Senhor tem preparado para nós. Então, que você, professor, ao terminar esse tópico 3, possa refletir com a turma sobre a volta de Cristo. Mostre a eles que a igreja nasceu debaixo da promessa da volta do Senhor. E com base na Bíblia, peça que seus alunos citem fatos e acontecimentos atuais que apontem para a volta de Cristo. É muito importante essa interação. É muito importante, professor, você como influenciador, você como formador de opinião, está instigando seus alunos a pensarem em Cristo, a pensarem na volta de Cristo, a se prepararem para quando Cristo voltar. Então, professor, que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue te dando sabedoria e estratégia para você conduzir um povo que Deus confiou em suas mãos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.